Na continuação desta aula, nós vamos discutir agora os efeitos da lei zero da termodinâmica. Nós vamos observar as relações entre dois corpos, como por exemplo um sistema e um ambiente. Então, a lei zero da termodinâmica nos diz que para dois corpos estarem em equilíbrio térmico, é necessário que esses dois corpos possuam a mesma temperatura. Para isso acontecer, eu preciso transferir a energia de um corpo para o outro corpo, caso esses corpos estejam em temperaturas diferentes. O calor é essa energia transferida, seja de um ambiente para um sistema ou de um sistema para um ambiente. É sempre a energia transferida devido à diferença de temperatura. Vamos observar três situações, todas utilizando um ambiente com uma temperatura TA e um sistema com uma temperatura TS. No primeiro caso, o ambiente com a temperatura TA e o sistema com a temperatura TS possuem temperaturas diferentes. A temperatura do sistema é maior do que a temperatura do ambiente. O que acontece? Esse sistema vai transferir calor para o ambiente. Com essa transferência de calor, as temperaturas vão se igualar. Se nós pensarmos com relação como referência ao sistema, o sistema está liberando calor, ele está perdendo calor, ele está perdendo energia na forma de calor. Então, o que, quando a gente pensa como referência o sistema, quando ele perde energia, o que é negativo. A nossa segunda situação é que a temperatura do sistema é igual à temperatura do ambiente. Observem que com temperaturas iguais, esses dois corpos já estão em equilíbrio térmico. Então, não há como e nem o porquê haver transferência de energia. Então, o calor transferido entre esses dois corpos é igual a zero. E na terceira situação, nós temos que a temperatura do sistema é menor do que a temperatura do ambiente. Então, significa que o ambiente, que tem uma temperatura maior, está dando energia para o sistema. Ou seja, na referência do sistema, o sistema está recebendo energia na forma de calor. Quando esse sistema recebe energia, esse Q é maior do que 0 joules. Então, quando o sistema recebe ou absorve calor, o que é positivo. Em particular, vamos colocar exemplos. Um exemplo da temperatura do sistema seja maior do que a temperatura do ambiente. Pensem numa xícara de café quente. O café quente tem uma temperatura maior do que o ambiente em volta, do que o ar em volta. E o que acontece? Esse café ele vai perdendo calor para o ambiente. Então, o Q no sistema do café é negativo. Um exemplo de quando a temperatura do sistema for menor do que a temperatura do ambiente, pense agora em um copo de água gelado. O que acontece com essa água se nós deixarmos um tempo exposta? Essa água gelada vai receber calor do ambiente, fazendo aumentar a temperatura dessa água.
Nesse caso, o que é maior do que zero. Então, quando esse sistema e esse ambiente entram em equilíbrio térmico, isso significa que todo o calor liberado pelo sistema, por exemplo, foi absorvido pelo ambiente, ou vice-versa. De qualquer maneira, isso significa que a somatória dos calores trocados entre o ambiente e o sistema, no equilíbrio térmico, essa somatória deve ser igual a zero. Nós conseguimos calcular esse calor trocado de duas maneiras diferentes. Essas maneiras estão relacionadas com os diferentes efeitos que ocorrem na substância. Vamos pensar agora no sistema. Quando esse sistema perde calor, o calor é negativo. E quando o sistema recebe o calor é positivo, independente do fenômeno. O primeiro fenômeno que pode acontecer é uma variação na temperatura da substância. A temperatura da substância ou do sistema pode aumentar ou diminuir. Quando isso acontece, nós utilizamos o chamado calor sensível. O segundo fenômeno que pode ocorrer é uma mudança na fase ou no estado da substância. Na fase, pode ser sólido, líquido ou gasoso. Se houver uma mudança desse estado, nós vamos estar trabalhando com o chamado calor latente. Então, vamos começar com o primeiro, o calor sensível. O calor sensível nós vamos utilizar quando houver mudança na temperatura. Para o cálculo deste calor, nós precisamos conhecer a massa da substância, a variação da temperatura dessa substância e o chamado calor específico dessa substância. O calor específico é uma característica de cada substância. Então, o calor sensível nós calculamos como sendo Q igual a M vezes C vezes delta T. Lembrando que esse delta T, então, nós temos como sendo a temperatura final menos a temperatura inicial desse sistema ou substância. Lembra na escola? Nós já vimos essa fórmula. Era a tal do Q-macete. Só recapitulando, então, o Q ele pode ser em joules ou em calorias, a massa grama ou quilograma e a temperatura em Kelvin ou graus Celsius. Dessa forma, o nosso calor específico pode ter duas unidades, ou joule por quilograma Kelvin ou caloria por grama graus Celsius. Se nós não tivermos diretamente o valor da massa dessa substância, nós conseguimos calcular de mesma maneira. Se ao invés da massa e do calor específico, nós tivermos a capacidade térmica. Capacidade térmica também é um valor tabelado, assim como o calor específico. Capacidade térmica nada mais é do que a massa vezes o calor específico da substância. Então, a capacidade térmica ela depende da quantidade de material que eu tenho e também do tipo de material que eu tenho. Uma terceira maneira de calcular o calor sensível
é se ao invés de tivermos a massa, nós tivemos o número de partículas, a quantidade de mols de determinada substância. Quando nós tivermos essa informação, nós vamos então usar o calor específico molar juntamente com o número de mols. Esse calor específico molar também é tabelado e sua unidade é Joule por mol Kelvin. No próximo vídeo, nós vamos ver como trabalhar com o calor latente. Fique em casa se possível.